Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Paulo Nascimento e aqui veremos uma aula breve sobre regra de três simples. Vamos para a definição. A definição é a seguinte: a regra de três simples é um processo prático utilizado na resolução de problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Se o teu problema envolver três grandezas ou mais, o assunto já é regra de três composta. Aqui nós veremos, como eu já disse, só a regra de três simples. O que será grandeza para nós? Grandezas nos problemas de regra de 3 é tudo aquilo que pode ser medido, mensurado, quantificado. As principais que sempre aparecem nos problemas é a grandeza comprimento, velocidade, tempo, quantias. Isso aqui são as suas unidades de medida: metro, centímetro, quilômetro. Existem mais outras aí. Velocidade, quilômetros por hora, metros por segundo. O tempo, em dias, horas, minutos, segundos. Quantias, quando eu falar quantia aqui, eu estou falando em quantidade de dinheiro, número de pessoas que às vezes aparecem problemas, quantidade de objetos. Então vamos logo para um exemplo aqui. O primeiro exemplo é de grandezas diretamente proporcionais. Quando eu for explicar aqui, resolver, nós vamos ver por que se chama diretamente proporcional. Então, o exemplo diz o seguinte, o exemplo 1. Se 9 metros de tecido custam R$ 72, então quanto custam 12 metros desse tecido? Bom, para começarmos a resolver, primeiramente temos que observar quem são as grandezas, o que é que está sendo medido aí. Bom, eu tenho aqui 9 metros, então a primeira grandeza que a gente está vendo aqui é comprimento. E relacionado a 9 metros, tem o quanto ele custa, R$ 72, tá? Então, aí lá vem a pergunta. Então, quanto custam 12 metros desse tecido? Vamos fazer aqui duas colunas, já coloquei para adiantar. Uma sendo comprimento, a outra custo, valor. Note que aqui eu frisei a questão das unidades de medida. Por que eu coloquei? Muitas vezes você não precisa escrever o nome da grandeza. Você só coloca as unidades de medida nas duas colunas e sai fazendo. Então vamos lá. 9 metros de comprimento, o problema diz aí, diz que custa R$ 72. Aí lá vem a pergunta: quanto custam 12 metros? Você coloca 12 aqui. Note que eu estou colocando de acordo com a unidade de medida, tá? Aqui, ó. A grandeza não foi o comprimento? Então, 9 metros. Você vai a unidade metro, metro. Aí vem 12 metros. Você vai aqui, ó. Comprimento, 12 metros. O custo, ó, R$ 72 para 9 metros. Coloca aqui, tá? Aí lá vem a pergunta: quanto custam 12 metros? Você coloca uma letra X, Y, Z, qualquer uma para representar essa incógnita, tá? Bom, o que são duas grandezas diretamente proporcionais? Nós dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando se uma aumentar, a outra aumentar. E se uma diminuir, a outra diminuir também. Essas são grandezas diretamente proporcionais. Inversamente, quando uma aumentar, a outra diminuir. Ou quando uma diminuir, a outra aumentar. Tá? Então, antes de resolvermos, temos que fazer sempre análise, saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos anotar, vamos aqui, já observamos que elas são diretamente proporcionais. Por quê? Veja, se você aumenta aqui de 9 para 12, ou seja, 9 metros de comprimento custa R$ 72, então 12 metros você vai estar comprando mais, logo você vai pagar mais. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Nós vamos usar as setinhas aqui no seguinte sentido. Como nessa coluna aumentou de 9 para 12, nós aqui, você analisa a coluna, tá? Coloca setinha para cima. Aqui nós já sabemos que o x vai ser maior do que o 72. Setinha para cima também. A princípio, quando você está resolvendo só regra de três simples, as setinhas tanto faz. Mas é bom se acostumar porque você vai utilizar ela muito em regra de três compostas. Porque vai ter mais de duas grandezas e é bom usar as setinhas, tá? Então aqui, ó, são diretamente proporcionais. Tá? E sempre quando são diretamente, as setas estão para o mesmo sentido. Neste caso, as duas estão para cima. Vou fazer o seguinte, como elas são diretamente proporcionais, você escreve essa razão aqui, ó, do jeito que está aí, ó. 9 sobre 12 vai ser igual a 72
sobre x, tá? Então, aqui nós podemos aplicar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. É multiplicação cruzada. Resumindo, esse vezes esse vai ser igual a esse vezes esse. Então, você coloca aqui. 9 vezes x, ponto é multiplicação, tá? X é incógnita, multiplicação é o ponto. 9 vezes x igual a 12 vezes 72. Para adiantar o processo, eu já multipliquei aqui. Então, 9 vezes x igual a 864. Quando você fizer 12 vezes 72, dá 864. Então, ó, 9 vezes x. A gente vai isolar o x, ou seja, eu tenho... Primeiramente, veja que eu tenho 9 multiplicado pelo um número desconhecido dá igual a 864. Muitas vezes dá para você determinar de cabeça, tá? Mas aqui nós vamos isolar o x. Então vai ser x é igual a 864. Esse 9 está multiplicando, passa a dividir 864, tá? Então, o valor que nós estamos procurando é o resultado de 864 dividido por 9. Vamos dividir aqui. 864 dividido por 9. Bom, o 8 não dá, junto aqui com o 6. 86 dividido por 9 dá 9. 9 vezes 9, 81. Subtraímos, 86 menos 81 dá 5. 5 é menor do que o 9, tem um 4 aqui, baixo 4. 54 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. 54 menos 54, 0. Logo, nós teremos que 12 metros desse tecido custarão, ó, R$ 96. Tá? Então, isso aqui foi um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Um problema de regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Vamos para o exemplo 2 agora. E o exemplo 2 diz o seguinte, vamos lá. Ao viajar de automóvel a velocidade média de 60 km por hora, Vânia gasta 4 horas para fazer certo percurso. Aí lá vem a pergunta. Qual o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto quando Vânia aumenta a velocidade média do automóvel para 80 km por hora? Novamente, nós vamos fazer uma tabela com duas colunas, tá? Cada uma contendo uma grandeza. Nesse caso, o que está sendo medido aqui é a velocidade, 60 km por hora, unidade de medida é km por hora, e o tempo, em 4 horas. Então, aqui nós já vemos quem são as duas grandezas, velocidade e tempo, tá? Aí lá vem a pergunta, qual o tempo para percorrer 80 km por hora, tá? Então, você vai lá, ó. Aqui eu coloquei velocidade, a unidade medida em km por hora, o tempo em horas. Então, é só você colocar as informações de acordo com as unidades de medida. 60 km por hora, você coloca aqui, que é a velocidade, tá? E esse 60 km por hora, gasta-se um tempo de 4 horas. Aí a pergunta é, com a velocidade de 80 km por hora, você olha logo a unidade de medida, km por hora, coloca aqui, 80 km por hora, tá? Até uma forma de você não errar na hora de colocar as informações na tabela, porque se você errar, tchau, perdeu a questão, não consegue fazer. Então, 80 km por hora, o tempo é x. Bom, aí vamos fazer aquela análise, se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se você está a 60 km, gasta 4 horas. Se você aumentar a velocidade, o que é que vai acontecer com o tempo? Se você aumenta a velocidade, o tempo diminui, né? Se você andar mais rápido, você vai chegar mais rápido no local, o tempo vai encurtar. Então, aqui é setinha para cima, porque aumentou de 60 para 80, tá? Tá aumentando nesse sentido aqui. Então, a gente bota a setinha para cima. E aqui, como o tempo vai ser menor, ou seja, de 4 para o x, vai diminuir. X vai ser um valor menor do que 4. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto a velocidade aumenta, o tempo diminui. Velocidade aumenta, tempo diminui. Pois é. Então aqui, quando as grandezas são inversamente proporcionais, o cálculo em relação
a primeira situação, que é grandezas diretamente proporcionais, muda, tem um pequeno detalhe. Você escolhe qualquer uma das duas colunas, tá? Então eu vou escolher, digamos, a primeira. Vou inverter. Então a razão vai ser invertida. Em vez de ser 60 sobre 80, vai ser 80 sobre 60. Veja que eu inverti. Vai ser igual a 4 sobre x. Inverti, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Justamente, você vai inverter a razão. Pronto, depois que você inverter, fazer a continha. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vamos ter 80 vezes x vai ser igual a 60 vezes 4. Aí, 80 vezes x igual a 240. Vamos isolar o x. Então, logo x é igual a 80 estava a multiplicar, vai passar a dividir. Vai ficar 240 dividido por 80. Tá, tava aqui, veio para cá. Logo, o tempo vai ser 240 por 80 dá 3. 24 por 8 dá 3. Então, o tempo vai ser de 3 horas. Logo, quando você aumentou a velocidade para 80 km por hora, teu tempo diminuiu em 1 hora, ou seja, você vai demorar 3 horas para fazer o percurso. Então, aqui encerrei com esse exemplo aqui, com grandezas inversamente proporcionais. Então, veja que o detalhe só foi esse. Depois que você faz a análise, se ela é diretamente ou inversamente proporcional, sendo inversamente proporcionais, você inverte qualquer uma. Mas detalhe, você não pode inverter as duas, senão o cálculo vai ser como se fosse uma de diretamente proporcional, tá? Você pode inverter qualquer uma. Se eu quisesse fixar essa e inverter a outra, o resultado vai dar o mesmo. E outra observação, se você quisesse apenas escrever as unidades de medida, quilômetros por hora e hora, não tem problema, fica até mais rápido. Aqui foi só para a gente ter ciência do que seja grandeza, tá? Então vou deixar um exercício para vocês aí. Tá aqui o exercício, vocês põem pausa, tá? Um exercício simples para testar se você realmente aprendeu. Espero ter ajudado. E eu acho que só. Veja aí, tá? Bota pausa, tenta fazer. Ou então, se não quiser botar pausa, tentar fazer. Tem aqui a resposta. A resposta aqui é 2 dias. É uma pergunta simples. Boa sorte, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.